Estamos aqui com o pastor Sebastião, nossa entrevista para o livro histórico da Assembleia de Deus em Garapé-Miri. E a primeira pergunta que nós queríamos fazer ao pastor é: qual foi o ano da sua conversão? Qual foi a data? Que local? O senhor tem essa lembrança? Eu posso pegar uma data que eu tenho anotado aqui também? Dá uma pausa. Nós estaremos transcrevendo elas e vão virar um texto. É um texto. E aí o senhor pode depois ter acesso. Pode responder. Muito bem, eu aceitei a Jesus no pastorado do pastor Gabriel Chagas. A data foi que o pastor Gabriel chegou aqui. Ele chegou no dia 5 de agosto de 75. E quando eu e a minha família, porque era eu, foi as duas meninas, que elas eram bem garotinhas ainda, a gente aceitou Jesus, o tempo central era aqui. Aqui é onde é o Peniel. E a gente aceitou Jesus e tinha chegado em Garapé-Miri. Estava recém-chegado em Garapé-Miri. Aí nós viemos aqui na casa do Quaresma, eu com a minha família, viemos aí quando foi à noite, a cunhada nos convidou para vir no culto. Eu nunca tinha ido em culto aqui, né? Aí a gente veio, né? Aí eu aceitou Jesus com as pequenas, eu fiquei lá no banco, detido. Aí a cunhada veio: cunhada, você não quer aceitar Jesus? Olha, aceite. A cunhada já aceitou com as meninas, falta você. Naquele tempo eu estava novo ainda, estava meio playboy, cabelo grande. E eu disse: não, cunhada, vamos deixar para outra vez, que agora não dá, tem outros compromissos. Aí ela começou a dizer: compromisso da gente, a gente entrega na mão de Deus e Ele que resolve. Aí ela falou, saiu. Eu posso falar tudo isso, né? Ela saiu, fui lá pro banco dela e eu fiquei lá sentado. Aí me deu, parece um negócio no corpo, uma coisa feia, que eu acho que se eu não tivesse levantado eu ia cair ali naquele momento, sabe? Aí, enquanto as pernas estavam boas ainda, eu me levantei e corri para lá. Nessas alturas eu já estava de joelho lá, Flor, com as duas meninas. E eu aceitei Jesus nessa data. Eu não tenho a data que eu aceitei Jesus, eu tenho a data da posse do pastor Gabriel. Nessa época nós morávamos no Mamangal, a gente aceitou Jesus aí e foi embora lá para o Mamangal. Já tinha uma congregação no Mamangal nessa época? Tinha a congregação lá. Isso no ano de 70 Isso foi no ano de 75, o pastor chegou aqui, né? 75. Foi no ano que o senhor aceitou Jesus? Foi no ano que eu aceitei Jesus. Não estou bem certo a data do mês. Eu não sei porque a Terezinha que tinha, mas houve um incêndio no documento da igreja e eu não estou bem certo a data. Certo que era um domingo. Aí, o pastorado do pastor Gabriel, o senhor acompanhou recém-convertido, mas o senhor acompanhou de longe ou próximo? O senhor se mudou para Mamangal? Sim, eu morava lá no Mamangal. Com pouco tempo, o João Quaresma, meu irmão, foi lá no Mamangal nos fazer uma visita para nós. Inclusive, ele foi com o pastor para lá, para a congregação que tinha lá, que era a congregação lá na casa do velho Isaías. Sabe quem era o velho Isaías? Mas é o velho Isaías, é avô da sua namorada. Não era. Mas o velho Isaías era o dirigente lá, e uma casinha coberta com palha de bolso, não tinha lâmpada, tinha lamparina, que era um pouquinho os crentes que tinham lá. Como o nome da congregação era? Não sei, não me lembro não tinha nome, não sei.
E hoje, até hoje, não, a Igreja Assembleia de Deus do Rio Mamangão. Ela não tem assim um nome, Assembleia de Deus. Então, e aí com pouco tempo o Neviema foi lá em casa, falou para a Flor que as pequenas não estavam estudando, tinham que vir embora para cá para a cidade e tal. Eu não estava em casa quando ele foi lá. Foi quando eu cheguei, a Flor estava toda assanhada para vir embora para a cidade, para as pequenas, para vir estudar, sabe? E eu disse, olha, eu só sei trabalhar em engenho. Tem engenho lá em Garapé-Miri para mim trabalhar? É só o que eu aprendi a trabalhar. É engenho, fazer cachaça. Aí ela disse, não, mas eu vou com as pequenas. Se tu não quiser me acompanhar, mas eu vou, porque as pequenas têm que estudar. Tá bem, então eu vou, porque eu não vou ficar só. Aí foi que nós íamos embora aqui para a cidade. E daqui da cidade eu comecei a acompanhar a trajetória do pastor Gabriel Cucarelli. Você entendeu? Nós ia para esse interior, passava semana nesse interior, que tinha a congregação Galileia, tinha uma congregação lá no Comandeu, e a outra congregação só era lá no Paraíso. E nós ia para lá de barquinho da igreja. E aí eu acompanhei, nem só dele, como depois dele, de muito pastor... Depois do pastor Gabriel chegou quem? Olha, essa pergunta, eu sabia que você ia me fazer, mas... Não tem aquela lista, não. Eu tinha uma lista dos pastores que quem me deu foi o Bosquinho. E eu perdi essa lista. Mas, depois do pastor Gabriel passou... Do Gabriel para cá eu sei que são, não sei se é 10 ou 11 pastores. E eu acompanhei todos os pastorados deles. Porrado. Eu não sei depois de quem foi, mas não estou certo. Qual foi o pastor depois do pastor Gabriel? Tem um pastor citado acho que foi pelo Solonóia, pastor Josué. Josué, me lembro dele. E conversando com a irmã Edna, ela fez referência a uma crise na época do pastor Josué. O senhor tem lembrança de uma turbulência, alguma coisa que tenha acontecido? O pastorado do pastor Josué aqui foi uma turbulência, na verdade, porque ele era assim problemático com a família, entendeu? Ele era um pouquinho, como diz a história certa, namorista, né? E por isso houve um problema muito sério aqui no pastorado dele. Mas o importante é que a gente venceu, né? Houve muitas crises no pastorado dele. Ele morou naquela casa aqui do canto, foi alugada para ele. Onde tem essa oficina de moto aí. Foi alugado lá para ele, morou, era ele com a esposa dele. E parece que eram 2 filhas, tinha uma, estou lembrado bem. Nesse tempo, eu vou ser franco aqui para vocês. Eu era muito apegado com o materialismo, eu gostava de estar trabalhando. Eu achava que eu devia só ir para o culto e era o suficiente. Depois, com o tempo que os outros pastores chegaram, foi que eu fui me apegando mais na obra, assim. Mas eu viajei muito esse interior aí, viajei bastante tempo do Guarema com o filho dele, todos os filhos dele em dia, né? Eu levava minhas 2 meninas, o Guarema levava a turma Berenice, Edmundo, Maneco era chegou a trabalhar até com mocidade, o Maneco. Trabalhou até com mocidade, hoje está desviado, né? Foi Islama, está desviado.
Então, foi uma trajetória minha. Eu aprendi alguma coisa nessa ida da gente para o interior, que o trabalho era pequeno, muito pequeno mesmo. O senhor citou, né, que em 75, aí daí para frente, tinha no interior Mamangal, Paraíso, Mangal, Paraíso, Tucumandeu e Galileia. Galileia estava começando. Estava começando. Tá. Aí aqui na cidade tinha o Tempo Central, que era aqui. Aqui tinha o Tempo Central. Logo no começo era só o Tempo Central. Uhum. Eu me lembro que o círculo de oração tinha uma faixa do mais 8 a 9 irmãs. As 10 irmãs. O tempo da irmã Branca, a irmã era parente do Dario, como é a irmã? Esqueci o nome dela agora. Justina, irmã Branca, Justina. Há poucas irmãs que eram as pioneiras da oração, sabe? E eu lembro bem, nesse tempo eu trabalhava aí na feira, que elas iam orar por oração, elas iam por oração aqui do círculo de oração. Chegava lá, não tinha um porteiro para abrir. Já dobrava o joelho e colocava a cara na parede para orar. A Flor acompanhou muito isso aí, esse tipo de oração. Às vezes chovia, elas ficavam lá na chuva orando. E uma história da Igreja Feminina. Eu olho hoje, ali 1.500, 2.000 pessoas salvas em Cristo Jesus. Aí eu vem na minha mente como começou esse trabalho, porque eu não aceitei Jesus no começo. Antes do pastor Gabriel, já tinha tido o velho Flávio, né? Pastor Flávio. E falaram alguém do pastor Flávio? Falaram do pastor Flávio. Antes dele também teve um outro pastor. Nós pegamos uma lista, né? E nós não trouxemos. Mas nós temos a lista desde os primeiros pastores e nós não trouxemos hoje, infelizmente, que era até para fazer lembrar. Era bom, porque eu vendo aí, eu sei discernir, porque tem até pastores que passaram aqui que já morreram. Sim. Vários deles. Aí nós tínhamos aqui o Tempo Central. Depois do Tempo Central, qual foi a primeira congregação, você tem lembrança? Acho que o Antônio citou a Canaã como uma congregação antiga. Aqui na cidade. Aqui na cidade. Olha, o que eu sei que é uma das congregações antigas é a Betel. A Betel ela foi construída pelo Quaresma. O Quaresma que foi, conseguiu o terreno lá e deu o início da congregação lá. Na Canaã eu não conhecia a Canaã, depois que fui conhecer, mas talvez seja, né? Mas as congregações mais antigas que eu sei aqui é Betel, Estrela da Manhã, muito antiga Estrela da Manhã. Nós temos um registro do pastor Ataíde como um homem que marcou também aqui, né, a história da igreja devido 2 pontos: a construção do templo lá, o Vale da Bênção, e a construção de várias congregações aqui, inclusive que eram pontos de pregação e que ele deu para o Templo Central foi ele. Foi na gestão dele que foi construído aí o Templo Central, onde é o Vale da Bênção. E a Estrela da Manhã também ele mandou fazer uma congregação que já foi feita em várias congregações aí. Uma delas que eu fui para lá,
era tudo de madeira, que foi ele que mandou construir, o pastor Ataíde. Que foi a primeira vez que eu trabalhei na Estrela por 3 vezes. Essa primeira vez que eu trabalhei era madeira bem pequena, e pregaram lá tábuas verdes, e quando secou ela afastou. Nem só no assoalho, como nas paredes. A gente chegou ali e viu aquilo ali, aquele tempo o Isaías era solteiro ainda. O pai dele estava vivo. E eles foram o braço forte mesmo lá, eles eram marceneiro, carpinteiro, né? E nós jogamos tudo embaixo, as paredes todinho, fizemos tudo novo, a congregação, de madeira sempre, né? De madeira. Mas com madeira planeada, fizemos a parede da frente dupla, 2 paredes. E aí, então, com respeito que se falou dos pastores, eu sei falar a respeito de alguns pastores que eu acompanhei. Por exemplo, o Moreno, oh meu Deus, já morreu, ele veio lá da Ilha das Onças para cá. Eu acompanhei o pastor Gabriel, acompanhei o pastor Brandão, inclusive o pastor Brandão, foi ele que me mandou para uma Mangal Grande. Nesse tempo eu não era diácono nem auxiliar. Eu tinha um comércio aqui, e um dia ele varou aí e disse assim: Irmão Sebastião, que era Maciez ali, Irmão Sebastião, você topa a parada de ir para o interior dirigir uma congregação? Rapaz, na hora que me levantou, eu era muito materialista, sabe? Eu disse: qual é o interior, pastor? Ele disse: uma Mangal Grande. Eu digo: me dê 10 dias para me dar a resposta. Ele disse: 2 sim. Aí naqueles 10 dias eu fui orar, eu com a dona Flor fomos orar e houve uma confirmação por 2 vasos que eu ia para o interior e era um lugar que não era muito perto. Aí eu fui com ele, o pastor Brandão disse: olha, pastor, eu estou pronto para ir, porque já está confirmado, e é de Deus. E eu fui para uma Mangal, uma congregaçãozinha de madeira que tinha lá. E lá eu fiquei 1 ano e pouco. Agora eu posso falar alguma coisa? Agora você pode ficar à vontade, né? Como a gente não trouxe um roteiro aqui para iniciar, você pode ficar à vontade de falar daquilo que você lembra. Certo. E aí depois a gente vai organizando aqui. E uma Mangal, quando eu vim numa Mangal, eu vim embora para cá, né? Aí já no pastorado, antes do pastor sozinho, eu não me lembro qual foi o pastor. Renildo. Foi mesmo, foi Renildo. Antes do Renildo Pessoa. Ele me mandou para Galileia, Renildo. Na Galileia eu fiquei 2 anos e alguns meses. Porque quando eu saí de lá e vim embora para cá, aí entenderam me mandar para Galileia. Como é? O Vale do Jordão, aqui do outro lado. Aí eu fui para o Vale do Jordão, fez uma congregação lá, quer dizer, uma casa pastoral, fez lá. Eu passei 1 ano e pouco só. Foi que deu aquele problema com o Renildo aqui e tal, e eu achei por bem me afastar. E eu fiquei um tempo afastado sem dirigir congregação. Depois que ele saiu, que chegou o pastor sozinho, já que eu retomei o ministério para dirigir congregação. Nessa altura que eu já era consagrado, quem me consagrou foi o pastor
é o pastor antes do Renito? Pessoa. Pessoa. Pastor Manuel Pessoa me consagrou ao diácono, depois a presbítero. Aí foi que eu fiquei, ingressei no ministério e fiquei trabalhando, né, em congregação. Trabalhei nessas 3 congregações, Mamangal, Riozinho, Castanhal. E aqui na cidade eu trabalhei em várias congregações também. A única que eu nunca trabalhei, entre muitas, foi lá, Canaã. Mas eu trabalhei na Monte Sinai, a mãe se lembra? Monte Sinai, trabalhei aqui na Betel, trabalhei numa que não existe mais, que era por trás ali do campo do Namor. Arimateia. Era lá por trás que tinha uma congregação, tinha, se lembra? Eu lembro pelo relato, né, que foi dito da Arimateia. Trabalhei lá, trabalhei às 3 da manhã, e assim. Deixa eu lhe perguntar, nós sempre, um dos capítulos do nosso livro vai se chamar Histórias de Fé. Sim. Que é um momento em que nós vamos estar trazendo relatos sobre algo que marcou, assim, nesses anos, assim, de 75 para cá, foi em 2018. O que é que o senhor lembra? Qual foi a história que mais lhe marcou, assim, na igreja? No mover de Deus, algum milagre que tenha acontecido, uma história de fé que lhe firmou ainda mais na presença de Deus, que o Senhor ainda hoje não tem como referência. São várias coisas, né? Várias coisas que me marcou, mas tem uma aí, apesar de eu ser no princípio da minha fé, eu estava convertido, nós estávamos convertidos já há pouco tempo, lá no Mamangal, nós fomos orar. Mandaram chamar gente para ir orar pelo Hipólito, não sei se você conhece o Hipólito. Eu ouvi falar. O Hipólito nesse tempo era jovem e ele apanhou uma doença que o médico não deu conta de curar. Aí nesse tempo nós fomos lá, fomos orar, não sabia muito orar não, mas nós fomos. E a gente foi orar, eu com a dona Flor, nós fomos orar, oramos por ele. E a Flor teve uma visão na hora da oração, que ele estava morto, praticamente. Ele estava morto. Estava uma gritaria, um zum lá. Ele estava morto. E na hora da oração, a Flor viu sair do olho dele, parece umas escamas. Saiu. E quando a gente terminou de orar, ele abriu o olho e disse: o que é que está acontecendo? Eu quero comer, estou com fome. Fazia não sei quantos dias que ele não comia. Aí providenciaram a comida, deram para ele. Isso foi uma coisa que marcou. Na minha vida, como novo convertido, eu nunca tinha visto aquilo. Marcou. E várias coisas. Marcaram, por exemplo, o meu trabalho ali na Galileia. Eu cheguei na Galileia, os irmãos estavam todos afastados. Todos. Não estavam se congregando. Esse tempo, o Tuta morava lá com a família toda lá. Logo abaixo lá da Galileia. E eu fui para lá, irmão, e a gente se doou no trabalho, sabe? Eu larguei aqui tudo. Eu tenho um irmão que mora bem lá abaixo, Salvador, onde ele disse para mim: rapaz, falou até uma palavra grossa, tu tá doido, né? Eu disse: por que tu fala isso? Tu largar tudo teu conforto, pai, tua cama, ventilador, tua casa, tu largar tudo pra vir te meter aqui, rapaz, aqui não tem nada. Esse pessoal não quer nada aí. Aí eu deixei falar tudo e disse: olha,
Salvador, tô falando assim porque tu não entende as coisas de Deus. Eu vim para cá, não foi pela minha vontade, não. Foi Deus que me mandou para cá. E vem a tempestade que vir, eu sei que foi Ele que me mandou, então Ele vai me ajudar a vencer. Tá certo que eles sonham ir embora. E houve grande tempestade mesmo contra mim, até alguns irmãos, alguns não, um, que eu acho que você conhece, é o João Rodrigues. Esse velho se levantou contra mim. Tem homens aqui competentes. Muito obrigado, pastor, tá mandando gente da cidade para cá. Tanto homem que tem aqui. Aí, tá certo. Um dia nós fomos visitar ele. Eu com a Flor. Aí falou assim com a Flor. Flor, você sabe por quantos eu já orei aqui e já morreram? 3. Caetaninho. Eu não sei quem foi o outro, os dois que ele disse que orou e morreram. Aí a Flor disse, só irmão João, que nós não vamos morrer não, porque quem nos mandou para cá foi Deus. Mostre aí o seu joelho. Ele puxou a casa. Seu joelho está liso. Agora espia o meu. Ela puxou na bainha da saia. Espia o meu. Estava 2 caroços. Tanto hora do joelho. Ela disse, olha, se você orar, tome cuidado, que é você que vai embora. Quanto nós não. Porque nós estamos aqui, foi Deus que nos mandou, e nós só vamos daqui quando Deus mandar. Tá certo, aí eu levava a turma, a irmã chegou a ir para lá, não era jovem, mais nova ainda. Nós fizemos um trabalhão ali, trabalhando. Eu vou entrevistar ela. Fizemos Era um trabalhão. adolescente nessa época. Adolescente, ela era adolescente, a Cíntia aqui, toda essa menina iam para lá comigo. Pastor, sobre uma pergunta assim, o senhor participou o senhor falou assim de algumas congregações que você passou, o senhor participou da fundação de alguma congregação como sendo o primeiro dirigente, ou o senhor sempre foi quando o trabalho já estava estruturado? Já, eu não fundei, na verdade, porque a única congregação que eu fiz, como eu já falei, foi Esteira da Manhã, foi derribado todo, mas já estava a pedra lá, entendeu? O que eu fiz foi renovar a congregação. Agora, fundar trabalho mesmo, eu nunca fundei. O senhor citou o Vale do Jordão. Nessa época, o senhor ainda não havia sido consagrado pastor. Nem só diácono, pastor. Só diácono. Nessa época, como que estava estruturado o ministério da igreja? Como que era feita essa separação dos diáconos, presbíteros, para dirigir as congregações? Bem, não tinha esse sistema como está tendo hoje, né? Que vai para uma congregação, quem é diácono, presbítero. Lá era escolhido as pessoas que o pastor via alguma visão nele, olhava alguma coisa nele e mandava a congregação. Não tinha esse negócio, essa organização de ser um diácono, um pastor, um presbítero que vai para uma congregação. Muitas vezes a pessoa não era nem auxiliar, ia para uma Não era nem auxiliar. Era consagrado durante o trabalho ali, né? Exatamente. Como foi meu caso que eu falei, quando eu fui para o Mangal Grande, eu era só um membro da igreja. Não era diácono, não era presbítero. No entanto, porque os obreiros não era pouco, não é igual hoje. Você olha no púlpito, está cheio de obreiros, diácono, presbítero, pastores. O pastor não sente dificuldade nenhuma para fazer a obra, porque tem
uma quantia de obreiros que ajudam ele. Naquele tempo não, era pouquinhos. Era João Quaresma, André, que não era pastor, era presbítero nessa época, João, Daelete, eram esses os auxiliares, eram bem pouco. Então, por esse motivo, ele pegava assim e mandava para a obra. E quando aprovava, a gente ficava lá. Se aprovasse, ficava lá. Se não aprovasse, ele tirava. Era tipo um teste, assim, sabe? O senhor falou que o senhor, quando o senhor esteve no Vale do Jordão, quando o senhor chegou lá, já havia ido algum outro dirigente antes do senhor para lá? Já tinha uma congregação. Tinha uma congregação. Aliás, tinha várias congregações. Tinha o Templo Central. Isso. Que era um Templo Central pequeno que tinha lá. E a casa pastoral no lado, uma casa bem velha. E agora que foi construído um novo templo lá, né? Mas tinha. O que eu fiz no Vale do Jordão, concernente na parte material, foi uma casa pastoral que eu fiz. Essa eu comecei do chão. Que até hoje está lá, né? Era uma casa de assoalho assim, meio vermelho, pintado, Isso, meio vermelho, assoalho, bem liso, de madeira. As de madeira, tudo planadinho. Isso. Madeira eu mandei planar todinho aqui, né? Aqui na cidade, mandei planar, foi tudo feito com madeira de leila. Casinha aqui até hoje está lá. Certo. Pastor, acho que uma das últimas perguntas que nós queremos fazer é que nós vamos dedicar um tempinho especial para falar sobre a construção, né, do Templo Central, onde é hoje. Porque eu tenho uma memória, ainda pequeno, sobre a notícia da construção desse templo, né? A grandiosidade dessa construção, que para muitos parecia um absurdo, uma loucura, e que foi construído me parece, 2 anos. Foi 2 anos a construção, né? Quer dizer que foi feita uma inauguração, mas não estava pronto. Sim. Aí ficou pronto com 2 anos e meio. Foi por aí assim, 2 anos e meio. 2 anos e meio. Feito. Aí o senhor estava, onde é que o senhor estava nessa época da construção do templo? O que é que o senhor lembra, né? O que ocorreu, assim, construção do templo? O que é que o senhor lembra desse momento? Bem, nesse tempo eu estava dirigindo a congregação, não estou lembrado aonde eu estava. Mas o que eu posso dizer a respeito dessa construção, quando o pastor Manuel Pessoa conseguiu esse terreno que foi doado pelo senhor Miguel Pantoja, falecido hoje, foi doado, ele conseguiu que quando ele falou a respeito do Templo Central que ia ser construído lá, muita gente chamou de louco. Até eu disse, não chamei de louco, mas eu disse, construir um templo numa distância dessa, para nós era distante. Hoje não, te põe o pé na rua, vai bater lá até se quiser. Mas nesse tempo era um deserto para lá. Não tinha casa quase. Eram poucas casas que tinha. Eu saía na beirada das casas. E Manuel Pessoa saiu, meteu mesmo uma bronca, como diz o pessoal, e foi levantado o templo lá. Mas com muita briga. Terezinha não era de acordo, e muitos não eram de acordo. Pela distância. Pela distância, que era muito fora da cidade e tal. O certo é que
não se importou com o que falaram. Pensa num homem de Deus que podia falar dele o que quisesse e sorria. Anel Pessoa. E aí, você sabe que naquela época era difícil a finança. E esse homem, depois que eu fui saber, falado pela mulher dele, que uma vez já foi e disse assim, olha, pastor Manuel Pessoa não sai quase da cidade. Ela disse, você que pensa, ele sai dias e dias, e ele só não sai na noite do culto. Segunda e sexta e domingo, ele era o primeiro a chegar no templo central. Quando a gente entrava lá, ele estava com a perna trançada. Isso. Só ele. E aí, ele saía, a gente não soube, eu não fui saber disso depois já, do tempo do Japão. Ele saía nessas igrejas pedindo ajuda. Ele saía para pregar nessas igrejas e contava a história da Assembleia de Deus em Guarapé-Miri, dizia a carência, e falava a carência, e os pastores dessas igrejas aí ajudavam ele e chegavam com dinheiro. Isso ele fez muito. E eu não sei se ele chegou aí com um político pedir, eu sei que nas igrejas ele pediu. E foi construído esse templo aí, irmãos, que até hoje é uma marca. O pastor Manuel Pessoa, porque o Templo Central, nesse tempo, era considerado o gigante de Guarapé-Miri, porque não tinha maior que ele. Hoje eu acho que já tem. O de Abaetetuba já era construído nessa época? Acho que não. Não, muito depois. Abaetetuba eu fui lá quando era o velho, ele era pequeno. Depois foi construído Abaetetuba. Era o gigante do Baixo Tocantins. Era o gigante do Baixo Tocantins. O João fez uma música muito bonita, aquela música dele, nunca mais ouvi cantar na igreja. João Machado. Uma música do Templo Central. Tem gente que sabe essa música. Ele fez, que cita o nome do Manuel Pessoa. E aí ele meteu a cara mesmo, que construiu aí esse Templo Central, não sei se vocês sabem, que foi o Jesus. Jesus era o mestre de obra, era o engenheiro, ele era tudo. Porque já o nosso pastor que nós temos atual, ele é muito experiente em construção, né? O pastor Manuel Pessoa não, ele só dizia assim, olha, eu quero desse tamanho, eu quero com essa largura e tal. Aí ele que fez. Uma certa ocasião, passou um camarada lá, que hoje se diz ser crente, parou lá em frente de Santo, estava construindo, né? Disse assim, eu quero ver aonde esses crentes vão arrumar tanta palha para cobrir esse galpão. Você sabe disso, certo? Eu ouvi falar, outro entrevistado falou isso. Pois é. Porque quando ele viu o Templo Central coberto todo com brasilite, ele veio pedir perdão. Veio. Então são essas histórias, né? Tem muitas histórias de Guarapé-Miri, a começar do Velho Flávio para cá. Eu poderia, se vocês tivessem tempo, contar um pouquinho da história do pastor Flávio. Eu não era crente, mas eu morava numa Mangal e via ele entrar lá. Não, você pode ficar à vontade. Ele tinha um barquinho, uma canoa, era faia. Sabe o que é faia? Pois é. Tinha uma torda de Miriti, e tinha um remador dele. Fui vários remadores dele, mas um que eu sei mesmo foi aquele Antônio do Estevo
da Deolinda. Ele remou muito para ele. Depois ele passou a ser até motorista do primeiro Maranata. E aí eles entravam lá, ele remando, ele sentado bem na frente da torda, assim, todinho, ele sentado na frente. E ele entrava para dirigir o outro lá no Velho Isaías. Com lamparina e tal. E eu acompanhei o trabalho. Eu acompanhei não, eu via como foi, a gente viu como foi o começo da história de Igarapé-Miri. Quando chegou em Igarapé-Miri, que ele foi pregar, o pastor Flávio uma vez foi pregar em frente ao cemitério ali. Era um dia de acender vela. E ele foi de Gilpuro. Não sei se você conheceu, se não conheceram, eu acho, Oswaldino Paraguaçu. Nós temos... Temos relatos que falam sobre ele. Mas Foi um talvez não chegamos a conhecer. Foi um braço forte dos pastores aqui, pelo Oswaldino, irmão, e era irmão do irmão Paraguaçu que morreu aqui, irmão Oscar, irmão dele. Aí, quando era na hora de pregar a palavra, que o velho Flávio ia pregar, esse Oswaldino tinha um chapéu grande. Ele colocava na frente dele, assim, para as pedras não pegar no rosto dele. Jogava pedra. Isso eu vi uma vez. Eu não era crente, mas eu vi. Então, nós vemos hoje que nós podemos dirigir culto em qualquer canto desta cidade e ninguém se importa, ainda que eu não aceite Jesus ninguém, mas também ninguém critica ninguém. Mas naquele tempo ele não era brabo. Era brabo. Esse velho Flávio sofreu muito, foi o pastor que mais sofreu em Igarapé-Miri. Por quê? Ele era pastor aqui em Igarapé-Miri, era pastor no Moju, ele varava esse canal aí, ia dirigir culto no Moju, porque não tinha igreja no Moju. Ia dirigir culto em casas lá no Rio Moju. E por isso ele, quando ele saiu, que o pastor Gabriel chegou aqui, foi ele que construiu o Canaã. Ele não construiu tudo, mas ele que começou, porque quando ele saiu, que o pastor Gabriel chegou, ele veio com o pastor Gabriel e perguntou se ele autorizava ele, se ele dava permissão para ele dirigir, construir uma congregação. Que quem tinha dado o terreno lá era exatamente ele, o velho Paraguaçu. Ele deu o terreno, era dele o terreno lá. Aí o pastor Gabriel disse que podia construir, foi ele que deu o início lá na Canaã. O Antônio citou, né, que na época do pastor Gabriel, parece que o pastor Flávio era dirigente na Canaã. Na Canaã. Ele construía e dirigia. Foi ele que começou lá o trabalho. Essas histórias, assim, a irmã Jovelina também nos falou, né, sobre essas histórias de... A irmã Jovelina é uma pioneira, minha irmã. Não sei se, mas ela acho que é mais velha que eu no Evangelho. Pode, eu não sei na idade, mas no Evangelho acho que ela é mais velha que eu. Ela nos contou várias histórias, né, dessas questões de perseguição, né? Às vezes quando não era assim, a questão de jogar pedra, mas era questão de fazer brincadeira, mangar dos crentes, fazer chacota dos crentes. Eu, pelo menos, quando era jovem, eu criticava muito crente. Quem ia testificar para mim e para os meus colegas, um jovem, que nós éramos 5 lá na indústria onde eu trabalhava, nós éramos 5 jovens, que hoje todos são crentes. Era o Mané Sérgio que ia pregar para nós lá. E nós criticava dele. Dá um crente aí, rapaz.
aleluia, Maparanacuia. Tudo isso a gente falava para ele. Ele pegava, dobrava e ia embora. Ele morava lá em cima, no Mamangá. A gente dizia assim, Mané Sérgio não vem amanhã. Ele foi bravo. Quando era no outro dia de tarde, quando a gente olhava nós tirando, lá vem ele remando. Vinha nos falar de Jesus. Você trabalhava no engenho lá no Mangal? No Mangal Grande, engenho do Quaresma, né? Quaresma. Por nome São Raimundo. Tem uma imagem desse engenho. Pois é. Isso na década de 70, antes da década de 70? Isso, né? Foi. Antes do Senhor aceitar Jesus, década de 70. Exatamente, foi nessa década aí. Nesse tempo era o pastor, hoje que é pastor, o pastor Estevão. Eu conheci o pastor Estevão bem adolescentezinho. O pai dele vendia cana lá pro engenho. Fazia roçado e vendia. E quando ele ia prestar conta com o dono do engenho, era o Estevão que tomava frente. Apesar de ser um adolescentezinho, mas ele era muito inteligente. Ele que prestava conta lá com o dono do engenho, da cana que tinha vendido. Não era o crente nenhum. E essa foi a minha trajetória. Eu passei vários anos sem conhecer Jesus. Muito tempo, minha mocidade toda. Eu não era viciado em nada, nunca fui. Uma pergunta assim mais pro lado da história mesmo, né? O senhor, no engenho tinha várias funções assim, né? Tinha. Qual era a função que o senhor desempenhava, né? Olha, a minha função, eu sabia, qualquer trabalho do engenho podia jogar para mim que eu sabia. Carregar cana, carregar o bagaço, trabalhar lá na máquina metendo a cana. Mas a minha maior função foi lambiqueiro. Fazia cachaça. Me ensinaram lá, a dona engenho me ensinou. E eu trabalhei 18 anos fazendo cachaça. Num outro momento, eu venho aqui com o senhor, que como eu sou professor de história atualmente, e ela também, e uma das coisas da história de Igarapé-Miri que a gente pesquisa é justamente sobre a época da cachaça. Então, Sim. muito se fala sobre essa época, mas o meu desejo era escrever um texto, né, para disponibilizar posteriormente sobre o processo de produção da cachaça. Porque a cachaça vinha do canavial, aí chegava isso aí eu sei explicar todinho. Chegava como era o nome daquele negócio lá? O engenho. O picadeiro, né? Picadeiro lá na frente. E aí vamos marcar um momento que a gente vai ter. Olha, chegava a cana, daqui ia para Moinho. Eu trabalhei em vários engenhos. Não fui só lá no Mamangal. Trabalhei no engenho por nome São Paulo, aqui no número 1. Trabalhei no engenho por nome São João, que ficava na boca do Mamangal Grande. Trabalhei no engenho lá no Furo do Seco, que era do velho Tito Martins. Trabalhei no Brasil, que era do Julião. Eu trabalhei em vários engenhos. Não chegou a passar pelo Cariá? Não. Cariá não cheguei a trabalhar lá. Trabalhei próximo lá, que era o São Paulo. Ficava abaixo do Cariá. Então, eu acredito... Quanto tempo tem? Eu acredito que a gente... Isso mesmo. Acredito que a gente pode estar dando por encerrado nesse momento a nossa entrevista. Agradecer ao senhor. Tem muita coisa aqui nova que o senhor trouxe. Questão do pastor Flávio, né? Essa questão da finança, do pastor Manuel Pessoa.
a questão, né, desse detalhe, porque alguns detalhes são importantes, a questão do papel do irmão Oswaldino Paraguaçu enquanto braço direito do pastor Flávio, o detalhe do pastor Flávio indo de Faia ao Mamangal e ao Moju, o detalhe do pastor Flávio sendo o fundador da Canaã e dirigindo essa mesma congregação. Então são detalhes que, né, junto com o depoimento dos outros irmãos, a gente vai montando, vai encaixando. Inclusive, eu achei muito interessante quando ele falou dessa estratégia do pastor Manuel Pessoa, porque num momento anterior, numa entrevista anterior, eu perguntei sobre se havia alguma dificuldade financeira no momento das construções das congregações que estavam em processo e a construção de um templo daquela grandiosidade, né? E o irmão que trabalhou na obra, que estava lá, não conseguiu ver dificuldade, porque ele estava lá e chegava material. E aos olhos dele, não teve dificuldade, né? E quando o Senhor fala dessa estratégia do pastor Manuel Pessoa, que era desconhecida pelos irmãos, é algo muito interessante, de uma estratégia pessoal dele como pastor. Porque até eu fui saber depois que ele saía nas igrejas, nossas igrejas aqui embaixo da Cantins, por aí, ele saía para pedir ajuda para construir o gigante da Igreja Feminina. Alguém me falou no lado do Tempo Central, e eu não sei exatamente quem foi, que ele ia com o chapéu branco, aquele chapéu de obra, né, branco. De obra. Chapéu de obra branco. Isso. Sentava num monte de areia, chegando num monte de areia que tinha lá, o cesto, seja lá o que for, e ficava lá olhando, e aí os irmãos mandavam cimento, e às vezes o irmão chegava com dízimo, entregava para ele já mandava pelo mesmo irmão, vá comprar cimento. E eu só sei que ele, segundo essa pessoa que me falou, ele emprestou, né, do que cabia dele como dízimo, uma quantidade considerável de dinheiro, e ele saiu, a igreja tinha uma pendência para pagar, e ele falou para deixar, né, para lá, ele não cobrou todo. Exatamente, não cobrou não. Todo o valor que... Investiu muito dele aí no Tempo Central. O pastor Manuel Pessoa foi um dos pioneiros. Todos trabalharam, com exceção um só, que não trabalhou, que não fez nada, ficou 5 anos, 6 anos, parece que não fez nada. Mas os outros todos trabalharam. Teve o pastor, que eu esqueci o nome, que construiu o barco Maranata, bem aí do outro lado do rio. Foi ele que mandou construir aquele barco que foi vendido, comprado esse agora. Foi ele que mandou construir, só madeira do leite. Se uma faca tivesse um brancozinho aqui, dizia não, coloca essa. Foi ele que construiu o barco Maranata, trabalhou bem também. O pastor Gabriel trabalhou também um pouco, fez um roçado uma vez. Naquela época ele fez um roçado de arroz, numas terras desses sozinho aqui, lá para o Cajateu. Quem fez foi o pessoal, eu não cheguei lá, mas foi os crentes que fizeram o roçado. Colheu o arroz, foi vendido para investir na obra. Olha como era a dificuldade. Já parou a gravação? Não? Então, bora